Iniciando a tarde com o que há de mais moderno, convidamos agora para o Comex Painel Indústria 4.0 e Exportações, com a transformação digital e como a transformação digital está redefinindo a competitividade global. Neste painel discutiremos a aplicação da inteligência artificial no comércio internacional para otimizar previsão, eficiência e decisões em tempo real. Recebemos no palco Natália Xavier, diretora administrativa do Sistema Cisbra. Recebemos também o CEO da Mainô, senhor Eduardo Ferreira. Com a palavra aos senhores, peço por gentileza que os senhores se atentem ao tempo na tela. Boa tarde. Som. Estão me ouvindo bem? Eu retorno aqui, eu não estou me ouvindo bem. Se puder aumentar só um pouquinho. Já colocaram o nosso tempo ali rolando, correndo, Eduardo, para colocar uma pressão na gente nesse pós-almoço. Todo mundo aí está com a energia lá em cima. Quem não tiver com a energia, vamos colocar essa energia lá em cima, porque quando a gente enche a nossa barriguinha, a gente costuma ficar mais sonolento. Mas o conteúdo agora que eu vou apresentar para vocês, junto aqui do Eduardo, é muito construtivo e revolucionário. A gente sabe que estamos num novo momento, que a gente chama aí de Revolução 4.0, onde as empresas fazem uso da tecnologia. Hoje funcionou, agora tá bom. Fazem uso da tecnologia para otimizar os seus serviços, as suas exportações, importações. E eu tenho aqui no palco comigo hoje o Eduardo Ferreira, deixa eu conferir ali para não errar o seu sobrenome, Eduardo, que é o CEO da Mainô, que é essa plataforma, esse programa que hoje vem solucionando todos esses nossos processos. Eduardo, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez. Passo a palavra para você falar um pouquinho sobre a Mainô. Depois eu tenho algumas perguntas, que eu acredito que seja pergunta de alguns que estão aqui presentes também, principalmente líderes de pequenas e médias empresas, para a gente poder entender melhor. Perfeito. Primeiramente, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Vou tentar ser breve, porque o nosso tempo foi bem encurtado. Primeiramente, me apresentar, eu sou um dos sócios fundadores da Mainô. E o que é a Mainô? A Mainô é uma empresa de software, uma plataforma que apoia empresas que atuam no comércio internacional, desde o momento que uma empresa, por exemplo, importadora, importa essa mercadoria até o momento que ela vende. Então, a gente automatiza esse processo em relação à parte fiscal, tributária, gestão de estoque e gestão financeira. Tá? E também apoia empresas que fazem exportação a lidar com aquelas complexidades, geração de documentação, proforma, invoice, etc. E a gente vem aplicando bastante uso de inteligência artificial nos nossos negócios e também utilizando dentro do sistema para que o nosso sistema seja uma ponte dessas novas tecnologias e os nossos clientes acessem a IA através do nosso sistema cada vez mais. Hoje, Eduardo, no Brasil, as empresas que mais estão acessando hoje a plataforma Mainô, é mais importadora ou exportadora? Acho que o Ronaldo Feltrin falou muito bem mais cedo, que a maioria das empresas exportadoras do Brasil são grandes empresas. O Brasil é muito exportador de commodity, então acaba ficando concentrado na mão de algumas grandes empresas. A Mainô, por natureza, é uma plataforma, a gente tem mais de 1.500 clientes que são pequenos e médios. Tá? E aí, naturalmente, se você olhar pequenas e médias empresas que fazem comércio exterior no Brasil, a maioria é importadora. E aí a base da Mainô não é diferente. A gente tem hoje uma predominância maior de clientes que fazem importação. Importação. Então, seria interessante a gente falar ou trabalhar mais para essas empresas exportadoras? Ou você acredita que o único gargalo nessa questão é por ser um mercado que é mais direcionado por um nicho fechado? Eu acho que dá para fazer um pouco dos dois, De fato, assim, a exportação é um mercado hoje que, para aumentar o número de pequenas e médias empresas exportadoras, eu acho que tem um longo caminho, O Sebrae vem ajudando bastante com informação, mas também tem uma questão cultural, como foi falado. Eu acho que eu poderia só acrescentar,
nessa questão cultural é que o Brasil, pela sua característica, né, de ser um país com dimensões continentais, a gente acaba ficando meio que certo acomodado com o mercado interno. Só que, eu posso falar por experiência própria, olhando os clientes, às vezes é mais difícil você vender para outro estado do que para outro país. Se você pega um estado que tem substituição tributária, é mais difícil muitas vezes você entender como é que é a precificação para vender para um outro estado do que para exportar. É interessante, né? Isso foi falado, inclusive, ontem. A dificuldade que muitas das vezes a gente encontra, né? As pequenas e médias empresas encontram dentro do nosso país. E o quanto que a gente tem estrutura e apoio de empresas como o Sebrae, a Apex e a própria Cisbra para poder exportar, né, o material que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos que a gente encontra dentro da plataforma que pudesse ajudar ainda mais a gente poder evoluir nesse processo. Não, perfeito, tá ok. Falando um pouquinho sobre o nosso software, né, a Mainô ela ficou muito conhecida por ser uma empresa que gera nota de importação muito rápida. A gente acabou tendo essa fama porque a gente, lá em 2013, 2014, quando ocorreu o evento do Syscomex Web e a Receita disponibilizou o arquivo XML da DI, acredito que a gente foi a primeira empresa do Brasil a ler esse arquivo XML e gerar a nota de importação. Numa época que nem tinha documentação desse arquivo, a gente teve que fazer muita engenharia reversa, olhando DIs no papel e comparando com o arquivo para descobrir o que se referia a cada campo. E aí a gente montou. Até hoje, muitas empresas nos procuram por conta dessa feature, mas a gente evoluiu ali para uma plataforma que faz a gestão completa. E essa evolução foi muito por conta dos próprios clientes, né, que utilizavam a nossa plataforma para fazer notas de importação e acabavam nos questionando, olha, agora que eu já fiz a importação, por que eu não consigo fazer a venda pela sua plataforma? Então a gente criou um módulo de vendas que pudesse ajudar. E aí vendas é um outro mundo, né? Principalmente quando você está vendendo para outros estados, entender a tributação é bastante complexo. Então, essa realidade do importador-distribuidor, a gente tenta fazer com que... Acho que assim, muitos negócios hoje dos nossos clientes eles são viáveis por conta de soluções de tecnologia como a da Mainô. Senão não seria nem viável. Assim, o trabalho, o overhead que eles iam ter para fazer cálculos de tributos não justificaria ter o negócio em si. As margens ficariam muito apertadas. Então, a gente hoje ajuda, desde essa parte da importação, o controle de estoque de mercadorias, então, entradas e saídas. Tudo é mais ou menos amarrado através da nota fiscal, né? Que acho que a nota fiscal é o grande centro das informações. Então, a nota de entrada, ela dá entrada no estoque e entra contas a pagar. A nota de saída, ela entra contas a receber e dá baixa no estoque. Então, a nossa plataforma ela é muito fiscal, tributária, olhando essa realidade do cenário complexo brasileiro. E aí, acho que assim, falando de complexidade, acho que é o ponto onde a inteligência artificial mais ajuda, né? Cenários que são complexos de se resolver e antes qualquer sistema deveria ter muitas regras para se entender. A IA ela consegue olhar de uma forma mais ampla um problema e entregar uma solução. Vou dar um exemplo que eu acho que é mínimo, mas ele retrata bem como a IA pode ajudar nas pequenas coisas. Alguém aqui já fez uma nota de importação? Ou já viu fazer? Ok. Algumas carinhas, algumas mãozinhas. Vamos levantar a mão, então, para a gente saber. Levantem as mãozinhas. Tem mais gente. Tinha os tímidos. Tem bastante gente. Vocês são tímidos. Então, você deve saber que na declaração de importação, na DI, não tem o código da mercadoria. Ele tem só uma descrição daquela mercadoria. Só que a nota fiscal ela exige um código. O que muitas empresas fazem naturalmente, né, o próprio despachante faz, é incluir na descrição da mercadoria a sua referência. Então, por exemplo, microfone vira microfone, ref, 2 pontos, a referência da mercadoria. Só que cada empresa fazia de um jeito. Uns botam ref 2 pontos, outros botam o código na frente e a descrição depois. Existiam muitos... Na verdade, não existia padrão. Foram criados padrões Foram por criados eles, né? padrões ad hoc, né, que a gente chama, que é de forma aleatória. E aí, a gente tinha que ter dentro do sistema praticamente uma regra por cliente, para poder interpretar e extrair o código dentro daquela descrição e destacá-lo. Com a IA, a gente simplesmente eliminou uma funcionalidade inteira do sistema que não é mais necessária.
Agora, a IA, ela consegue ler o código dentro da mercadoria, independente do padrão que for, porque ela entende de uma forma muito mais natural, né? Como se fosse um humano. A gente, às vezes, não sabe explicar muito bem. A gente bate o olho e sabe, isso aqui é o código. Por quê? Não sei, está separado por um tracinho. É até difícil verbalizar. E a IA, ela consegue ter essa compreensão por padrões, que é o que... por padrões é a forma que a gente identifica. Quando a gente não consegue verbalizar porque que a gente consegue identificar, é porque a gente está tão acostumado com aquele padrão que parece óbvio. A IA, ela funciona de uma forma muito parecida. Então, hoje você entende que a IA está vindo para revolucionar a vida e facilitar a vida das empresas de pequeno a médio porte em relação à importação e exportação. Eu sempre tento não ser muito emocionado no discurso, porque tem muita... Acho que a gente está encontrando polaridade em tudo, né, gente? Mas, assim, né, nesse discurso da IA também, tem gente que diz que a IA é uma farsa, que é hype, que é bobagem, que daqui a pouco vai embora. E tem gente que diz que não, a IA vai roubar todos os empregos e daqui a pouco a gente vai se servir aos robôs. Bom, eu estou na moderação, eu estou no meio do caminho, sabe? Eu acho que a IA ela não é hype, ao contrário de, sei lá, metaverso, por exemplo, que foram coisas que muitas empresas de tecnologia investiram muito dinheiro e perderam muito dinheiro. Tá? É bom que seja dito isso. O próprio Facebook mudou o nome para Meta na época que estava investido em metaverso e mandou toda a divisão embora porque é algo que não deu certo. Agora, ao contrário disso, a IA ela tem aplicações muito práticas no dia a dia corporativo e já tem gente usando para economizar tempo em processos. Assim. É muito fácil você entender como é que isso pode ser utilizado. Dentro do contexto do comércio exterior, por exemplo, leitura de documentos, que é algo bastante comum. Né? A gente tem que ficar lendo documento, identificando as informações ali dentro. Então, a IA ela é muito boa nesse tipo de função. Identificar ali, você subiu uma invoice, já extrai o número da invoice, já verifica se todos os campos estão ok. Então, isso é um exemplo de coisas que podem ser automatizadas com o uso de inteligência artificial. Então, eu acredito que, assim, não estamos vivendo uma hype de IA, a IA ela veio para ficar. Eu diria que, assim, colocaria ela no mesmo patamar da internet. Eu acho que a gente está vivendo uma nova era de internet. Quem viveu aqui há 30 anos atrás sabe que o quanto a internet revolucionou a forma que a gente trabalha. E no início era mais ou menos a mesma coisa, né? Tinha gente que falava, não, isso aí é besteira, né? Não vai mudar nada. E quando, na verdade, a internet mudou tudo. Então, eu acredito que a IA, a gente está vivendo esse momento de inflexão. Tá? E só para complementar, eu chamo momento de inflexão porque inteligência artificial é um tema muito antigo. Né? Não sei nem se tem como colocar a apresentação. Tá? Eu ia falar exatamente isso. O Eduardo ele trouxe uma apresentação para a gente poder dar uma olhadinha até na plataforma. Obrigado. Acho que é um... Lá, Eduardo, apresenta. Exatamente. Eu trouxe aqui uma apresentação bem rápida, tá? Mas acho que vai ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Não sei se vocês conhecem Alan Turing, tem até um filme sensacional que conta a história dele. Ele foi um matemático, físico, sei lá, americano que ajudou a quebrar a criptografia dos alemães na Segunda Guerra. E ele era um estudioso teórico de IA na época que sequer existiam computadores da forma que a gente conhece hoje. E ele propôs um teste, ele era visionário a esse ponto, né? Ele propôs um teste chamado teste de Turing, que é o seguinte, o teste de Turing consiste em você conversar com uma IA, e a IA passa no teste na medida que você não reconhece que ela é uma IA, você acha que ela é um ser humano. E aí uma conversa pode ser por voz, por texto, etc. Então isso, desde a década de 50, já vem ocorrendo estudos sobre inteligência artificial. E aí eu queria também trazer um contexto. Alguém já viu um computadorzinho desse que roda com um gravador? Pode. Não entrega idade não, gente. Tá tudo bem. Eu também vi. Exatamente, um TK-90, né? A gente... Boa. Eu lembro que meu pai tinha um computador desse em casa e eu adorava aquele negócio porque, assim, você comprava um livro com código-fonte.
digitava, passava horas digitando aquele código sem poder errar uma vírgula, compilava o programa num gravador e rodava. Eu adorava, porque você conseguia rodar jogos, mas tinha um programa que eu achava fascinante, que era esse negócio aqui. Ele conversava com você, e eu achava aquilo incrível, como pode um computador conversar com a gente. Então, eu acho que nós somos naturalmente fascinados por criar máquinas que sejam a nossa semelhança. Tá? A gente poderia entrar numa discussão filosófica aqui, mas não temos tempo para isso. Mas assim, nós temos essa fascinação. Oi? Não era Fortran, não era Fortran. Eu acho que era Basic. Acho que era Basic, exatamente. Perfeito. E esse programa, ele rodava, era uma engenharia muito simples por trás, ele pegava algumas palavras-chave. Então, por exemplo, se você usasse a palavra-chave não, ele já tinha um conjunto de respostas pré-definidas. Por exemplo, não seja tão negativo, não sei o quê. Então, era bem embrionário, mas eu acho que demonstra como sempre teve essa vontade e esse estudo. Alguém aqui já ouviu falar em Lady Moore? Não? Já, algumas pessoas já. Gordon Moore, que foi um renomado diretor da Intel, ele propôs essa lei na década de 60, se eu não me engano, onde ele cravou que a potência dos microcomputadores dobraria de potencial, né, de processamento dos chips a cada 1 ano e meio. Né? E foi incrível que ele acertou essa previsão. Isso realmente aconteceu. Hoje menos, mas aí tem uma outra teoria que entra por trás, que você tem outra onda começando. Mas, enfim, aí eu acho que a gente não vai conseguir entrar nesse assunto, mas acontece. E se você olhar a inteligência artificial, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Para você ter uma ideia, essa escala aqui está numa escala logarítmica. Tá? Então, cada salto você está multiplicando por 10, você não é uma escala linear. E mesmo assim ela parece uma curva logarítmica. Né? Essa é a evolução da IA ao longo dos anos. Você vê que existia IA desde 1950, das formas mais embrionárias possíveis, medida em número de parâmetros, tá? Que é uma das medidas que a gente tem para medir a capacidade de uma inteligência artificial. E hoje em dia, as IAs chegam a ter trilhões de parâmetros, como as mais recentes, né? A ChatGPT ainda é a 4.5 mais recente, deve ser lançado de 5 em breve, e a Gemini 4.5. Não lembro agora. Mas, enfim, é a versão mais recente do Gemini. Só para você ter uma ideia, isso aqui seria o gráfico sem a escala logarítmica. Nem daria para enxergar direito o tamanho, foi a evolução. Tá? E isso aconteceu, tá, por conta de a evolução dos GPTs, né, que são os Generative Pre-trained Transformers, que são os transformadores pré-treinados generativos. Eles vêm acontecendo desde 2017. Apesar de ter explodido em 2022. Em 2017, entrou uma nova teoria da inteligência artificial com um artigo que foi lançado chamado Attention is All You Need. E nesse artigo ele propôs toda a base fundamental teórica do GPT, que é você, ao invés de olhar palavra a palavra, você olhar meio que o texto como um todo ao mesmo tempo, ter atenção em tudo. E aí isso mudou completamente a regra do jogo. Então, para vocês terem uma ideia, o GPT-1 ele existe desde 2018. Perdão. Mas ainda não era uma versão que eles achavam pronta para o público. Apenas a versão do GPT-3 foi a que eles encontraram, que eles consideraram que seria apropriada, né, para o público experimentar a IA, e acho que foi muito acertado, porque conseguiu tirar alguns vieses que eram até perigosos de lançar uma versão ainda tão embrionária. Então, o GPT-3 ali foi em 2020, tá? E depois, em 2022, mais um artigo, base teórica, e a gente está hoje em 2025 com o GPT 4.5, que inclusive passou no teste de Turing. Tá? Foi feito um estudo de uma universidade, acho que foi da Califórnia, com o GPT-5, com alguns estudantes universitários, e a maioria achou que estava conversando com um humano. O erro foi desprezível, assim. Então o GPT-5 ele passa no teste de Turing hoje. Bom, e aí só para completar, acho que vale a pena ressaltar, né? Acho que a gente tinha uma ânsia tão grande por uma ferramenta assim, que ela foi a ferramenta de maior adesão na história da humanidade. Levou uma semana para o ChatGPT alcançar 100 milhões de pessoas, 100 milhões de usuários. Aí, para vocês terem uma ideia, outras comparações da segunda, terceira colocada, né?
O Instagram levou ali quase 1000 dias para conseguir esse mesmo número. Tá? Netflix, muito mais, enfim. Então, foi a ferramenta de mais alta adesão da história da toda a humanidade. Queria só falar rapidinho sobre alguns pontos que eu acho que são muito relevantes, que certamente vão transformar todas as indústrias nos próximos anos. E acho que já estão transformando, mas a partir do ano que vem acho que vai vir muito forte. Primeiro são agentes de IA. Tá? Agentes de IA, elas não são apenas uma inteligência artificial, mas eles tomam ações por você. Eles podem fazer coisas como fazer uma ligação, se conectar com o seu calendário e colocar um compromisso, criar um compromisso, tirar um compromisso. Até ações muito mais elaboradas e complexas, a IA já está tomando essa ação. Exatamente. A parte de IA conversacional está muito avançada. A gente hoje, inclusive, tem na Mainô um bot de IA que faz ligação. E é incrível que muita gente não percebe que está falando com uma IA e está conversando com uma IA. Tá? E a gente faz ligação, por exemplo, para convidar para webinário, que são coisas que a gente faria antes com seres humanos, a gente hoje está usando IA. Ainda são coisas relativamente simples, né? Você convidar uma pessoa para um webinário, mas ela tem que responder perguntas sobre aquele webinário, está preparada, né? Então, isso já funciona muito bem. É bem interessante ver esse tipo de aplicação. E aí ela conecta com o calendário da pessoa, quando ela fala o e-mail, e a gente já manda o invite para o e-mail da pessoa no horário do webinário, com o link do webinário para ela participar. Então, ela é uma IA que executa coisas ao mesmo tempo, sabe? Outro ponto, aqui era para mostrar a ligação, mas a gente não vai ter tempo. Se alguém tiver curiosidade... É uma pena, a gente está muito corrido. Queria muito que vocês pudessem... a gente tem 4 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, a gente aperta o final e deixa eles ouvirem. Tá. Vocês querem? Eu não sei... Eles querem. Tá. É porque aqui é o PDF, né? Eu também não sei se eu vou conseguir. Não trouxe a ativação. E como é que volta aqui? Mas assim, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn e pedir, eu mando depois essa gravação, não tem problema, tá? Outra coisa que eu acredito que vai revolucionar a indústria nos próximos anos é um negocinho chamado MCP, que é o Model Context Protocol. É um protocolo de comunicação para que sistemas passam a se conectar com inteligências artificiais. Então, isso que a gente está falando de uma IA entrar no Google Calendar e agendar, ou uma IA fazer um booking, por exemplo, de uma carga, ela vai ser possível para todas as aplicações quando elas começarem a adotar esse protocolo. Tá? Hoje em dia, como são poucas aplicações que estão conectadas com IA, a IA ela fica ainda muito limitada, ela não consegue fazer tanta coisa. Mas na hora que os sistemas começarem a adotar esse modelo, por exemplo, o Mainô, a gente está trabalhando para adotar esse modelo. Então você vai poder, através de uma IA, se conectar lá e falar, eu quero que você, obviamente, com toda a segurança, autenticado, né? Olha, eu quero que você emita a nota fiscal relativa do INPE, número tal, tal, tal. Acabou, Sim. Ela vai saber o que fazer. Eduardo, agora uma pergunta. Óbvio que seria maravilhoso que todos esses programas tivessem essa evolução. Só que antes dos programas evoluírem e se conversarem entre eles através da inteligência artificial, a gente ainda tem um ponto a ser melhorado, que é a adesão das empresas e a capacitação interna que elas têm. Porque também não adianta a minha empresa, que é de pequena e médio porte, começar a fazer uso da plataforma Mainô e eu não ter uma pessoa qualificada ou que conheça minimamente sobre o assunto. E hoje o que a gente vê muito no mercado é a falta dessa mão de obra qualificada, né? Muitas das vezes de conhecer esse assunto. E antes da gente vir aqui para o nosso painel, eu e o Eduardo, a gente estava conversando um pouquinho lá fora, né, sobre os desafios, sobre os gargalos que a gente ainda tem para enfrentar. E eu queria que você pontuasse, né, o Eduardo já me adiantou, mas eu quero que ele conte, porque ele é o especialista, um pouquinho, né, disso, sobre os desafios que a gente ainda tem para enfrentar interno das pequenas e das médias empresas. Perfeito. Obrigado. As grandes estão voando, né? Mais ou menos, tá? Mais olha, revelação. Nem tanto. Até porque as grandes elas têm que ter um compliance muito maior sobre o uso de IA. Então, vou dar um exemplo. Né? A minha esposa ela presta serviço para a Petrobras e ela não pode usar IA. É proibido.
Então, alguns setores que têm um nível de compliance maior, as pessoas têm muito mais cuidado com os dados, né? Enquanto uma pequena empresa ela pode se arriscar um pouco mais, digamos assim. Mas, assim, só para deixar claro, né, as versões pagas, por exemplo, do ChatGPT, você consegue habilitar lá uma função que você não permite que ele use os seus dados para treinar os algoritmos. Tá? Mas acho que tem um ponto interessante aqui, que eu coloquei, que é sobre a cultura. Né? Eu acho que a primeira coisa é a gente virar a chavezinha, assim, entender que a IA veio para ficar e adotar uma cultura que eu chamo de cultura IA First. Né? O que é a cultura IA First? Quando a gente vira a chave na nossa cabeça e a gente pensa, tem um problema? Como é que eu consigo resolver isso com o IA? Antes de pensar em outras soluções. Sabe? E isso muda tudo. Muda os processos dentro da empresa. Você conseguir utilizar a IA internamente, por exemplo, hoje 27% de todos os atendimentos de suporte da Mainô, elas são encerrados pela própria IA com uma solução satisfatória para o cliente, com uma solução ok, sem que precise chegar num humano. Tá? Assim, é bastante coisa. Se você parar para pensar, cara, 1/4 hoje, amanhã pode ser 50%. Ah, mas aí vocês estão botando o robô para atender. Gente, mas assim, o robô consegue atender 11h30 da noite se vocês tiverem um problema e se resolver o seu problema, por que não, né? Não é a substituição, é o complemento, né? Exatamente, é um complemento. E aí a frase, ela virou meio clichê, mas eu acho ela muito assertiva, né? Que pelo menos hoje em dia, no estado da tecnologia que nós temos hoje, você não vai ser substituído por uma IA. Você vai ser substituído por alguém que usa muito bem a IA e consegue ter uma performance muito melhor do que você. Então eu acho que, assim, cabe, se eu pudesse dizer assim, para finalizar aqui os últimos segundos, né? Aos líderes e aos liderados, né? Aos líderes pensarem nessa cultura IA First, oferecer treinamento. Quem da Mainô sabe o quanto a gente investe em treinamento de IA para as pessoas, né? Dar essa oportunidade de todo mundo conhecer essa ferramenta e ter à mão o conhecimento para saber quando usar, para melhorar a sua performance. E aos liderados é isso, assim, buscar essa capacitação, caso a empresa não forneça, busque por conta própria, porque a gente não está falando para daqui a 5, 10 anos, a gente está falando para agora, ano que vem. Gente, o nosso tempo já chegou ao fim. Um assunto tão complexo, para um tempo tão corrido, mas eu acredito que o Eduardo conseguiu compartilhar com vocês, né, um pouquinho de conhecimento, acima de tudo, desenvolvimento. Ele deixou muito claro que a gente precisa, sim, se capacitar e conhecer cada dia mais. O Eduardo deixou aqui o QR Code. Exatamente, né? É um presente misterioso. Presente misterioso. E para a gente poder acessar, ver o que vai aparecer. Então, apontem seus celulares, pode ser um prêmio, ó. Tá? Mas eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e convidar o Eduardo para um próximo evento que a gente for fazer para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto que é tão interessante para quem aí está começando a importar, exportar e para as grandes empresas também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, e gente. até breve, né, Eduardo? Até logo. Som. Som. Muito obrigada, senhora Natália e senhor Eduardo, por nos guiarem pelas fronteiras da indústria 4.0 no comércio exterior.